A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para poder falar sobre a reconstrução do templo. A aula do dia 26. Essa é o tópico 4. Este é o tópico 4. Para finalizarmos essa aula. Finalizando esta aula de forma que fique uma aula bem tranquila e agradável a todos. Nesse subtópico 4 nós temos o seguinte propósito: discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a construção. Primeira parte, primeiro subtópico, a tristeza dos judeus. Os judeus se entristeceram muito quando os samaritanos foram bem-sucedidos na interrupção da construção do templo, pois essa interrupção se deu por mentiras. O povo falava, os samaritanos falavam que os judeus não iriam pagar tributos ao rei, e assim o templo foi paralisado. Segundo subtópico fala assim: a alegria dos samaritanos. Eles ficaram muito felizes e se engrandeciam porque eles foram bem-sucedidos no intento da paralisação do templo. Isso se deu por mentiras, mas eles conseguiram verdadeiramente interromper a escalada. Eles sabiam que se o templo de Israel fosse reconstruído, o Deus dos céus estivesse novamente em comunhão com esse povo, eles não teriam sucesso, e até mesmo o povo de Israel poderiam expulsá-los de Samaria, porque eles tinham o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao seu lado, e a comunhão e a obediência ao Deus verdadeiro não poderia fazer com que nação nenhuma resistisse ao poder de Israel. No terceiro ponto, o desânimo dos judeus. Os judeus ficaram desanimados com a interrupção do templo, porque muitos achavam que talvez aquele não seria o momento da reconstrução do templo. Isso trouxe um desânimo. Outros voltaram as suas forças para a reconstrução das suas próprias casas. E outros também, eles também podiam até buscar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com verdade, com sinceridade, para que o templo fosse reconstruído. Mas outros deixaram de lado as suas obrigações para com o templo e deixaram até de contribuir, fazer suas obrigações para com o templo, nas suas obrigações diárias, dos louvores diários, de todos os ritos que eram necessários naquela época, instituídos por Davi, para que não faltasse a luz, a luz nas velas, para que não faltasse o sacrifício, para que as orações e os louvores continuamente fossem exercidos dia após dia, em reverência ao Deus dos céus. Com isso, a reconstrução do templo ficou parada durante 15 anos. E na próxima aula iremos falar sobre a edificação do templo. Após 15 anos de paralisação, o templo começa a ser reconstruído com autorização do Deus dos céus e a profecia de Zacarias e Ageu sobre a reconstrução do templo, a volta da reconstrução do templo, e dessa vez o templo será reconstruído. A última pergunta: por que os judeus deveriam recorrer ao rei da Pérsia? A última pergunta fica da seguinte forma: porque existia um decreto do rei Ciro para a reconstrução do templo, e ele foi inspirado por Deus a autorizar a reconstrução do templo para louvor, honra e glória do Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, o Deus sobre todos os deuses. Esta foi a aula do dia 26 de julho, falando sobre a edificação do templo e as suas dificuldades para a execução e término da obra. A paz do Senhor e que essa aula seja proveitosa para todos.